Bom, vamos falar um pouco hoje sobre o que é planejamento estratégico digital. Tá? Então, antes de falar um pouco sobre o conceito de planejamento, vamos falar um pouco sobre o que é a internet brasileira. Hoje no mercado a gente tem 70 milhões de brasileiros conectados, 90% da penetração na classe AB de internautas, certo? 17 milhões de e-consumidores, sendo 42% classe C, e um ticket médio de R$ 325. Hoje só o Google ele é responsável por 31 bilhões de buscas por mês, 61% dos jovens assistem TV navegando pela web, temos 185 milhões de celulares ativos e a principal fonte de informação da classe AAA é a internet. Então hoje esse cenário da internet, o que ele consegue trazer para o mercado? A gente consegue vender um apartamento de R$500 mil gastando apenas 50 centavos com o usuário clicando no anúncio do Google. E aí por que a gente continua vendo várias empresas fora do mercado de internet? Né? Então vamos lá. É uma introdução um pouco sobre o que é a internet no Brasil. Né? Já dei um panorama geral, vamos aprofundar um pouco mais. Hoje no Brasil a gente tem cerca de 2 milhões de urls.com.br. O Brasil, desde 2007, né, cerca de quase 3 anos aí, ele é campeão mundial em horas navegadas. Hoje o brasileiro ele fica em média cerca de 70 horas por cada brasileiro por mês conectado na internet. A classe C, ela tem hoje a maior culpa por essa explosão de acesso nos últimos 2 anos. Tá? Hoje a classe C é a classe que mais acessa a internet no Brasil. E as classes mais baixas, a CDE, ela tem seus principais acessos em websites como Orkut, MSN e YouTube. Isso se deve muito aos fenômenos da Lan House. Não sei se vocês chegaram a acompanhar alguns estudos que tiveram na Veja, no Fantástico, mas hoje as Lan Houses são as principais responsáveis pelo crescimento da internet no Brasil, principalmente porque é ela que ajuda as classes mais baixas a entrarem. E o ano de 2010, o ano de 2009 já foi considerado o ano que a classe C entrou na internet, agora ela está se consolidando, e o ano de 2010 esse fenômeno vai acontecer com a classe D. O brasileiro é importante para o brasileiro a internet, como que ele é um cara apaixonado pela internet. Os maiores acessos do mundo, os principais players do mundo, que são o Google, o YouTube, o MSN e o Orkut, e o Facebook, tirando o Facebook, o Google, o YouTube, o MSN e o Orkut, eles têm os seus principais acessos no Brasil. O Twitter, que é um outro grande fenômeno, uma das principais febres do Brasil hoje, ele teve em janeiro de 2009 cerca de 550 mil usuários cadastrados, né? Falando de janeiro de 2009, desculpa. Em dezembro de 2010, ele já fechou com quase 10 milhões de usuários cadastrados, ou seja, em um ano ele cresceu de 550 mil para 10 milhões de contas cadastradas. Lógico, muito se deve à entrada de vários famosos, como William Bonner, Mano Menezes, o pessoal do CQC, nessa nova febre, que é o Twitter, esse microblog, e as pessoas entraram para segui-los. E hoje, o microblog representa 56% de acessos em toda a mídia social do Brasil. Então, se a gente pegar o geral de acessos nas mídias sociais, 56% é acesso para o YouTube. Desculpa, para o Twitter. Por que a gente precisa ter um site? A gente trabalha com internet há mais de 10 anos, com a internet comercial mais ou menos desde 95, e ainda algumas empresas não acreditam o porquê que ela tem que ter um site. E aí eu tenho alguns conceitos que eu queria passar para vocês, que é o seguinte: se vocês forem em alguma reunião ou entender que site é só venda, isso está errado. Hoje, a internet, o site, ele representa um relacionamento, interação, conversas, conversa da marca com o seu consumidor e conhecimento de marca, produto e serviço. Esse conjunto de fatores é que gera vendas. Os consumidores, dentro da internet, ele interage com a marca e produtos por muito mais tempo. As pessoas ficam em média 5 minutos dentro de um site. Esse é o tempo mais médio que uma marca tem para expor a sua marca, produto ou serviço. Na TV, a marca tem 30 segundos para contar uma história, no jornal um pouco menos de tempo, seguindo alguns padrões de acompanhamento de mídia. E outro fator interessante também, se a gente comparar a internet com a televisão, é que os comerciais de TV eles são jogados no colo do consumidor. Então você está assistindo sua novela, está assistindo um jogo de futebol, seu programa favorito, de repente ele para e entra uma série de comerciais. A internet não. Quando você quer saber sobre uma marca, ou o usuário quer saber sobre uma marca, ele abre o browser, digita a URL da marca e aí vai conhecer um pouco mais. Então, quer dizer, além dele ficar mais, em média, 5 minutos dentro do site, ele está altamente interessado em conhecer mais sobre essa marca.
Quais são os erros da gente trabalhar com o site? O que a gente chama de folder digital, que é o site 1.0, aquele site estático que a empresa não atualiza, que a empresa não muda fotos, eles estão mortos. Eles não existem mais. As empresas que ainda mantêm esses sites tendem a não ter mais acesso no seu site. Ter um site que o concorrente tem também é um baita erro, né? Não é assim, meu concorrente tem um site e eu vou querer ter também. Não. Você precisa ter um objetivo para ter um site, você precisa saber trabalhar com esse site. Os sites são apenas vendas? Também não. E o consumidor entra no site e o conteúdo é desatualizado, é um outro erro. O consumidor está atrás do site para exatamente entender mais da marca, do produto e do serviço. Se está sempre ali o mesmo texto, né, para ele acompanhar, ele vai entrar uma, duas vezes, a terceira vez ele não entra mais. E não é isso que ele quer sempre novidades da marca. Então o resumo, né, que a gente pode entender de tudo isso que eu falei até agora é o seguinte: os sites eles geram conversas entre marcas e consumidores. Os consumidores têm um desejo de entender um produto ou uma marca ou um serviço, e essa marca tem uma plataforma para passar ali um vídeo, uma imagem, um texto, uma foto, enfim, seja o que for, para fazer esse consumidor entender mais. Então esse site gera esse tipo de conversa. Agora vamos entrar um pouco mais, vamos falar qual a importância do planejamento, né, em todo esse processo. O planejamento, nós entendemos quem são os consumidores. Como esses consumidores pensam, como esses consumidores agem, como eles interagem. Seja interagir no site, interagir numa rede social, interagir com um banner de mídia online, interagir no mensageiro, enfim, a gente tem que entender como que esses consumidores pensam, agem, interagem dentro da internet. Por quê? Porque a gente tem que entender quais são os seus desejos e seus anseios. A gente cria um mundo da marca para esses consumidores. Então, se eles querem saber notícias sobre um determinado celular, no site a gente vai criar uma área sobre esse determinado celular. Se ele quer saber sobre o mercado, sobre novidades do mercado, sobre inovações do mercado, a gente vai criar uma área dentro do nosso site ou dentro de alguma rede social para esse consumidor achar esse conteúdo. E com base em todo esse entendimento que a gente tem de mercado, de consumidor até agora, a gente traça as estratégias para atingir os objetivos. Quais são os objetivos? Toda empresa ela tem um objetivo de marketing que é passado para a agência. Nós, como profissionais de planejamento, os planners, a gente tem que entender qual é esse objetivo de marketing do cliente e traçar um objetivo de comunicação para atingir esse objetivo de marketing. Então, sempre que a gente está pensando em alguma estratégia, algum objetivo, eu vou falar um pouco mais disso ao longo desse curso, a gente tem que estar sempre visando o negócio do cliente. Tá? Então, assim, não adianta ter uma ideia legal, uma ideia super inovadora, uma ideia que nunca tenha sido feita ou que tenha sido feita na Europa e você achou legal e trazer para cá, se essa ideia não tem a ver com o negócio do cliente ou que não vai melhorar o negócio do cliente. Esse é o nosso objetivo com o planejamento. Então, quais são os planejamento básico? Né? O que o planner básico precisa fazer? Primeiro de tudo, a gente tem que trabalhar com pesquisas. A gente não parte para nenhum caminho, nenhum objetivo, traçar estratégia, nenhuma tática sem pesquisa. O que a gente pesquisa? A gente entende qual é o negócio do cliente, a gente analisa e estuda o mercado e a concorrência, a gente sabe que o mundo digital vai além do www, ou seja, a gente sabe que hoje não é mais só o site, as pessoas estão em redes sociais, as pessoas estão em mobile, as pessoas estão em game, estão em blog, então a gente tem que entender que isso, a gente pesquisa, né, para entender esse fenômeno. A gente entende os diferenciais objetivos da marca, a gente trabalha com esses diferenciais, a gente está sempre atento às novidades e a gente elabora a pesquisa. Isso é o básico. O que é mais interessante do planejamento para fazer é o seguinte: o primeiro passo é a gente analisar o que não é falado para atingir o consumidor. Então, quando a gente analisa a comunicação da categoria, né, como vamos supor que a gente está falando aqui no mercado de celular, como a Apple se posiciona, como a Motorola se posiciona, como a Nokia se posiciona, a gente tem que entender como a categoria está falando com o consumidor e o que ele não está falando para a gente pegar esse gancho e tentar impactar o consumidor dessa forma. A gente acompanha o comportamento do usuário, a gente analisa sempre as palavras-chave mais relevantes, né, que é como a gente vai montar um texto relevante para esse consumidor, como a gente vai otimizar esse site no buscador, como a gente vai fazer uma campanha de link patrocinado, sempre baseado nas palavras-chave mais usadas pelo consumidor. A gente analisa o que é relevante e, por fim, a gente monitora o que se fala no ambiente digital, né? O que se fala da marca no ambiente digital. Então, o que o planejamento faz? A gente vem de uma ideia
tá? Então, como que a gente vende uma ideia? Quando a gente traça uma pesquisa, quando a gente traça uma estratégia, entende pesquisa, faz todas as análises de dados que a gente precisa, a gente monta isso numa ideia e a gente vende essa ideia para alguém. Nosso primeiro público para vender a ideia é o público interno da agência. Então a gente tem que vender essa ideia para criação, desenvolver um layout, uma campanha, alguma coisa que seja, que vá ao encontro do que a gente traçou. Tá? Depois disso, a gente vende essa ideia para os nossos diretores da agência, porque são eles que vão lá dar cara com o cliente para oferecer isso para o cliente, mostrar que essa é uma ideia inovadora que vai melhorar o negócio do cliente. A gente vende essa ideia para o cliente e depois essa ideia vendida para o cliente vai para o consumidor. E aí a gente tem que vender essa ideia para o consumidor para que ele capte essa ideia, consuma o produto que a gente está querendo vender. A gente traça todas as estratégias para alcançar os objetivos, né, como eu já falei. A gente aposta na experiência do usuário para fidelização. Então, quanto mais o usuário tiver uma experiência rica com a marca no ambiente digital, mais ele vai ficar fidelizado. E isso envolve quanto mais fidelizado, mais ele indica a marca, o site ou o hot site para os amigos. Né? E a gente sabe que hoje a indicação de amigos ela é muito mais forte do que a indicação de um banner na home do wall, por exemplo. A gente mede cada passo do usuário na web, então a gente entende tudo que ele faz, como ele se comporta numa rede social, como ele se comporta no Twitter, como ele interage no MSN. A gente se preocupa sempre com a atualização periódica de todos os pontos de contato que a gente tem. Então, seja atualizar um Twitter, seja atualizar uma comunidade no Facebook, o próprio site da empresa, enfim, todos os pontos de contato que a gente tem com esse consumidor, a gente tem que estar sempre atualizando e a gente nunca está satisfeito, a gente sempre quer mais. O que eu quero dizer com isso? Não é porque no briefing do cliente tinha lá que a gente tinha que vender 20% a mais de determinado produto, que a gente vai se fechar em vender 20% a mais. A gente tem que estar sempre procurando vender mais do que 20%, 30%, 40%. A gente sabe que isso é possível. A gente sabe que a gente impactando um determinado número de consumidores de forma relevante, a gente consegue aumentar isso.